Então eu queria ir rapidinho lá para Atos 3, no versículo 19. E compartilha. Isso. Continua mandando para seus amigos, seus familiares, amigos da igreja, amigos do trabalho. Nós realmente estamos crendo em algo muito poderoso essa noite, não por nós, mas pelo Espírito. Sim. Atos 3, no versículo 19, diz assim: arrependei-vos, pois, mais uma vez Pedro, depois de ter curado o paralítico à porta do templo, junto com João, ele começa a pregar ali, ele começa a discursar ali, a proclamar mais uma vez a mensagem do evangelho. E no versículo 19 ele diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados. Atos 3, no versículo 20. De modo que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, até que ele envie o Cristo, que já foi predeterminado, a saber, Jesus. E é necessário que os céus o recebam até o tempo da restauração de todas as coisas, sobre as quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde um princípio. Vamos lá. Tempos de refrigério. Deus, com o seu Espírito, intervindo na nossa realidade caída. Ai. É o Deus que habita a eternidade. Eu gosto muito porque nos Salmos, às vezes, Davi diz que Deus habita na eternidade, mas existem versões que dizem que Deus habita a eternidade. Ou seja, Deus faz da eternidade a sua casa. Sim. Não há barreira temporal ou espacial que possa lhe conter. O Deus de João 1, aquele por meio do qual tudo foi feito. Aquele Deus de Ezequiel 1 que se assenta sobre o círculo da terra. Aquele Deus que o salmista diz que ele faz da terra do céu o seu assento e da terra o estrado, o descanso dos seus pés. Esse Deus, em determinados momentos da história, simplesmente decide habitar em algum lugar da terra. Calma. Vamos lá. Eu gosto muito do God's Relational Presence, uma teologia bíblica da presença, quando lá na introdução ainda ele diz assim: tudo bem, Deus habita todos os montes da terra com a sua onipresença. Sim. A onipresença é um conceito muito claro para todo cristão. Deus está em todo lugar. Se nós cremos em Deus, se nós temos fé em Jesus, nós sabemos que Deus habita todo lugar. Deus está aqui agora, Deus está aí na sua casa, Deus está no seu trabalho, mesmo que você não esteja lá. Deus está com seus familiares que sequer, talvez, não morem com você. E ele vira e fala assim: olha, Deus, no período do Êxodo, habitava todos os montes da terra. Todos, sem exceção. Sua onipresença estava em todos os montes. Mas alguma coisa faz do Sinai o monte totalmente distinguido, totalmente diferente de todos os outros montes da terra. Deus não estava presente no Sinai como estava presente, sei lá, no Everest. Naquele momento. Alguma coisa fazia do Sinai, aquele monte lá no Antigo Oriente Próximo. Sim. Diferente dos outros montes ao redor. E o que era? Você disse no começo da live ali. Deus estava habitando, Deus havia feito do Sinai a sua morada. O Deus que habita a eternidade resolveu se assentar no pico do monte. No pico do monte. O Deus que habita a eternidade, em algum momento resolveu se assentar naquela casinha que William Seymour e os irmãos de Los Angeles chamavam de igreja. O Deus que habita a eternidade resolveu fazer das reuniões de Evan Roberts em Gales a sua casa. O Deus que habita a eternidade resolveu fazer da igreja do aeroporto em Toronto, um exemplo mais recente, simplesmente a sua morada. Faz de novo, Senhor. Cara, eu realmente tenho pedido, a gente tem pedido por muito tempo, Pai, tempos de refrigério vindos da sua presença. E Pedro conecta
tempos de refrigério, o que nós chamamos de avivamento, vindos da parte do Espírito, com o período o qual os céus não mais reterão o Cristo, o período da restauração de todas as coisas. Mais uma vez, Pedro usa até que. Até que. É uma promessa. Até que. Até que esse dia chegue, nós carecemos de avivamento. Sim. Até que esse dia chegue, nós carecemos de avivamento para ter tudo em comum. Até que esse dia chegue, nós carecemos do empoderamento do Espírito para considerar o outro superior a nós mesmos. Não há 1 centímetro quadrado da vida da igreja que se sustente sem a presença do Espírito. Sim. É isso que nós desejamos. Davi tinha esse desejo. Não tem como falar de avivamento, anseio pela presença de Deus, sem citar Salmo 132. Sim. Não entrarei na casa em que moro, não deitarei na cama em que durmo. Não darei sono aos meus olhos, nem descanso às minhas pálpebras. Até que eu construa um lugar para a habitação do Deus de Jacó. Davi tinha uma crise de hospitalidade. Vamos lá. E a hospitalidade, ali na cultura do Antigo Oriente Próximo, ela tinha um significado muito mais radical do que tem para nós hoje, brasileiros ou meros ocidentais. A hospitalidade ali tinha um significado sacrificial. A gente olha para isso, por exemplo, quando Raabe hospeda os 2 espias hebreus. A gente olha para isso, por exemplo, quando Ló hospeda os 2 anjos enviados pelo Senhor. Eles estavam ali dispostos a se sacrificar, se fosse preciso, para que os seus hóspedes pudessem ser bem recebidos, pudessem se sentir confortáveis, que eles estivessem em segurança. A crise de Davi não é só o anseio pela presença, porque a tenda que hospedava a arca já estava no meio do povo. A preocupação de Davi é: Deus está habitando numa tenda, e eu, que estou hospedando a sua presença, moro em uma casa de fino acabamento. Se desejamos hospedar a presença, nós devemos ter uma crise semelhante à de Davi. Se ansiamos tempos de refrigério da parte do Espírito, nós precisamos fazer da oração do Salmo 132 a nossa oração diária. Pai, o Senhor prometeu que até que do céu o Senhor envie o seu Filho, até que o tempo de restauração de todas as coisas seja inaugurado, nós provaríamos de temporadas, estações, tempos de refrigério, como Davi disse: Pai, faz de novo.